Boa noite novamente, pessoal. Dando continuidade, hoje agora a gente vai falar sobre o terceiro tópico, que é a nutrição, adubação e calagem. A gente viu na primeira aula que o pH ideal seria de 5,5 a 6,5, né? Isso para a maioria das culturas. No entanto, o pH ideal para a cultura de sisal é 5,5, certo? A primeira coisa que a gente deve fazer, antes de qualquer adubação, de calagem, é análise do solo, né? Isso para a gente analisar a quantidade de macros e micronutrientes que tem no solo para se tomar a decisão do que fazer, certo? Geralmente, o que a gente faz é aplicar o NPK. No entanto, após o primeiro corte de folhas, são recomendadas a aplicação de 50 kg por hectare de nitrogênio em cobertura. E isso já, quando a gente pensa em ressoca, né? Assim como na cultura da cana-de-açúcar, certo? Então, quando a gente tira a primeira vez, já pensando nas próximas, tem essa aplicação. A adubação orgânica pode ser usada, principalmente na agricultura familiar, pode ser aproveitada a própria cultura, né? Como a gente pode observar aqui, o sisal ela produz anualmente cerca de 20 a 25 toneladas de hectares de folha, né? Onde nessas folhas são tiradas as fibras. Só que 95 a 97 vira resíduo. E esse resíduo ela pode ser usada, né, na própria cultura para se fazer a ciclagem substancial de nutrientes. Então a gente nota que podemos usar também a adubação orgânica, a adubação verde, certo? Aproveitar a própria cultura e fazer o uso dela como uma adubação orgânica, certo? Tá. Mas como seria a adubação do sisal no Nordeste? Que recomendações a gente tem? Feita a análise do solo, a gente faz a tomada de decisão. A recomendação é que o nitrogênio na cova deve ser aplicado 20 kg por hectare de nitrogênio por cova, por quilo por hectares. Aí você vai decidir o espaçamento, né, e quantas plantas vai ter no hectare. Então você vai fazer o cálculo para saber quantas gramas vai por cova, certo? E em cobertura você usa 40 kg por hectare. Pode ser parcelado em 2 vezes. A gente sabe que a cultura do sisal é uma cultura de ano e meio para cima, né? Então a gente pode parcelar. No caso do fósforo, dependendo da análise do solo, se for menor que 6, né, a gente usa 70 kg por hectare de fósforo. Se tiver entre 7 e 13 na análise de solo, a gente usa apenas 50. E se tiver 14 a 20, a gente vai usar 30 kg por hectare de fósforo. Observe que, diferente do nitrogênio e do potássio, o fósforo a gente só usa uma vez, e na cova para transplantio, certo? Isso por quê? Porque o fósforo ela tem pouca mobilidade. Então, recomenda-se que utilize a quantidade de fósforo toda no plantio ou transplantio. Justamente porque, como ela é pouco móvel e ela se adere muito às colóides do solo, então ela vai demorar um pouco no solo para ser absorvida pela planta. Já o potássio, se for menor que 30, utiliza-se 35 kg por hectare. Isso na cova e em cobertura 35. 31 a 60, 25. E de 61 a 90, 15. Com quantidades iguais em cobertura. A aplicação total deve ser aplicada preferencialmente em 2 aplicações anuais, né? Então, você pega os 40 e divide por 2.
e vai ficar 20 e 20. Uma delas no começo do período chuvoso. Tem que se levar em consideração isso, né, pessoal? Porque se eu fizer uma adubação no período seco, que o solo não está úmido, o que adianta? Né? Não vai. Como é que a planta vai absorver? O solo tem que estar úmido, então temos que pensar também nisso, né? Então, de preferência no começo do período chuvoso, e a outra logo após o corte das folhas, desde que haja umidade no solo, porque se você fez o corte da folha e não tem umidade do solo, também não vai adiantar muito. O segundo Malavolta, esses aqui são os teores de macronutriente nas folhas recém-maduras de sisal, a qual ele considerou satisfatória para o pleno crescimento da cultura. Então, aqui em cima nós temos os macronutrientes, né, que é grama por quilo, e nós temos embaixo os micros, que é miligrama por quilo. Então, já que ele, na concepção do Malavolta, a cultura do sisal ele requer bastante nitrogênio em K. Né? Se fôssemos colocar em ordem de crescimento de nutrientes, né, que a cultura exporta, então a gente poderia dizer que o K, ela exporta mais o K, depois o N, certo? Depois o magnésio, depois o cálcio, depois o fósforo e só depois o enxofre. Então, se a gente for pensar aí, colocar em ordem, né, de maior para menor. Já no micronutrientes, a gente observa que o que ele exporta mais é o K, né? E depois o cálcio, o manganês. Então, nota-se aí que os teores de magro nas folhas recém-maduras de sisal, né, que essas quantidades são consideradas satisfatórias, segundo Malavolta. Com relação à exportação do nutriente ainda, Harter, 2002, ele diz o seguinte, né? Ele fez uma comparação do sisal comum com o sisal híbrido. O que a gente pode observar é que nitrogênio, fósforo e potássio, o sisal comum, ela tem teores maiores que o híbrido. Podemos observar que são bem menores, certo? Quando se pensa em cálcio e magnésio, a gente observa que é o contrário. O sisal ele quer menor quantidade, enquanto o híbrido quer maior quantidade, né? Ele exporta uma maior quantidade. Tá, então a gente está focando mais no macronutriente, né? Que é o NPK, que é o que a gente usa após a análise de solo. Então, o nitrogênio. A deficiência de nitrogênio produz plantas de pequeno porte. A gente sabe que a função do nitrogênio é crescimento, a principal função, certo? Então, se tem deficiência, consequentemente, a planta não cresce. Se cresce, no entanto, cresce menos e com clorose generalizadas nas folhas. Há ainda necrose e seca das extremidades das folhas próximas à base. Então, quando se observa que está havendo essa seca e essa necrose próxima à base, a gente já sabe que é deficiência de nitrogênio. Além, é claro, dela não crescer como deveria. Fósforo. As plantas têm pequeno desenvolvimento. Isso por quê? Porque o fósforo está diretamente ligado ao nitrogênio, né? Tanto que, se tiver condições de fósforo adequada, né, para qualquer cultura, não apenas sisal, ele ajuda na fixação biológica do nitrogênio, o que ajuda a planta no seu crescimento. E intensa coloração esverdeada nas folhas. O potássio ocorre necrose na base das folhas e seca das extremidades, né? A gente sabe que o potássio também é um nutriente bastante requerido, a gente viu no slide anterior, né? Que a planta exporta muito, então se ela exporta uma quantidade maior, então requer que se reponha uma quantidade maior. E aqui nós podemos ver claramente a deficiência do nitrogênio. Aqui nós temos com 100. A gente pode observar que as plantas elas ficam atrofiadas, crescimento muito pouco, né? Então ela fica pequena, né, à vista com a ficação, há clorose generalizada nas folhas, dá para você ver a cor. A gente observa também uma mudança, né, bem significativa na cor.
E plantas com secamento súbito na extremidade da folha, a gente pode observar. Com relação aos sintomas de deficiência de fósforo, então, sem fósforo com fósforo. Como eu disse, ela também vai ser pequena. Por quê? Porque o fósforo está diretamente ligado com o nitrogênio. Então, se tem falta de fósforo, a planta também cresce pouco. Então, há um pequeno desenvolvimento das plantas e uma intensa coloração esverdeada nas folhas. Pode observar que essa aqui está bem mais esverdeada do que essas outras, né? E os sintomas de deficiência de K. A gente pode observar aqui, sem e com, há uma necrose na base, nas folhas, a gente pode observar aqui embaixo, e seca, começa a secar as folhas. Então aqui a gente observa que quantidades adequadas de macronutrientes, principalmente NPK, é de suma importância para essa cultura. Não só para essa cultura, como para todas as culturas. Caos. Plantas praticamente arrasadas pelo matizado clorótico das folhas e pela necrose. Então, isso por quê? Porque cálcio está diretamente ligado à parede celular, né? Então a gente pode observar aqui, ó, a diferença é bem significativa visualmente. Folhas secam da base para o canteiro, então ela vai secando, tanto que tem algumas folhas aqui que já está caída, né? E dobrando para o chão. Magnésio. As plantas também ficam fracas. O magnésio é bem interessante porque ele participa do processo fotossintético. Então, a gente viu nos slides anteriores que a planta requer uma quantidade de luminosidade que é o fator preponderante, né? Tanto que deve-se plantar no sentido correto para que haja bastante sol na cultura. Isso justamente para que se haja um bom desenvolvimento da planta, né? Para que haja uma fotossíntese adequada, e esse macronutriente aqui, ele faz esse trabalho, né? Então as plantas ficam fracas, folhas ficam finas, porque elas não produzem bastante fotossimilaridade para que a planta fique com um vigor melhor. Então há uma clorose generalizada e as folhas da base mole e dobradas para o chão, como a gente pode ver também. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui e até a próxima aula. E que Deus abençoe a todos.